Salve os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje vamos terminar o curso de Construindo um Lar Cristão, os estudos, de Construindo um Lar Cristão. E hoje nós vamos ver a importância do que, na verdade não a importância, mas o que nós devemos fazer de posse de todo esse conhecimento. Pois esse conhecimento não serve só para transformar o nosso lar, mas principalmente para que nós transmitamos esse conhecimento para outras pessoas. E é justamente isso que nós vamos ver neste estudo de hoje. Então, vou compartilhar a página aqui e nós vamos poder, então, aprender um pouco a respeito destes grupos familiares que transmitem o Evangelho e esse conhecimento que adquirimos até aqui. Os princípios para este estudo são: Deus estabelece o padrão de encontros familiares como meio de promover mutualidade numa vida cristã genuína. Então, Deus estabeleceu, parece que a história, ficou estabelecida, não há uma ordem de anunciar isso, como você como família deve anunciar, mas você como indivíduo deve anunciar, logo se você como família também deve fazer isso, fortalecendo outras famílias. Então, é importante entendermos que a importância do grupo familiar ali, da família trabalhando para o reino de Deus. Lembra que nós devemos espelhar a imagem de Deus por toda a terra. E isso não acontece só tendo filhos, isso acontece também chamando outras famílias para se reunir na sua casa e para fazer pequenos estudos com estas famílias e transmitindo este ensinamento aos outros. Então, nós vamos aprender com esse grupo que devemos ter uma percepção maior da importância de grupos familiares na vida cristã. Nós vamos compreender os elementos que constituem um grupo familiar saudável e vamos nos comprometer com um grupo que integram e com o propósito dos estudos. Então, nós vamos ter comprometimento com este grupo que nos vamos formar e qual é o propósito, o comprometimento também com aquilo que nós estamos ensinando nestes grupos familiares. O texto base para o nosso estudo de hoje está em Atos 2, 42 e 47, onde diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. De casa em casa. A reunião ocorria em casas particulares, Normalmente as casas eram pequenas, não eram casas grandes, suntuosas. Muitas vezes a gente acha que tem que ter condição financeira para poder fazer essas coisas. E isso nós estamos sujeitando o trabalho do próprio Deus a uma situação financeira. Então parece que Deus só falou para assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho se tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, não faça. Mas não é isso que acontece nas Escrituras. Na verdade, o que nós vemos é que na maioria das vezes não havia dinheiro. Jesus mesmo diz que não havia onde reclinar a cabeça. Então, Paulo falou que aprendeu a dar graças em toda e qualquer situação, sendo na abundância ou na falta. Então, ele sempre esteve agradecendo, sempre foi grato e serviu ao Senhor, independente de qual fosse a condição. Então, normalmente, as casas eram pequenas e o cristianismo começou nos lares pobres, não nas casas grandes, não por meio de pessoas que possuíam riquezas, mas justamente nas pessoas que eram pobres, que tinham pouco a oferecer. Mas o que elas tinham a oferecer com relação à palavra do Senhor vale muito mais do que todo o dinheiro deste mundo, pois o que ele está transmitindo são coisas a respeito da vida eterna. Não havia igrejas construídas, então por isso que as casas eram a base para todo o crescimento cristão. As casas foi um meio que Deus usou para o crescimento da verdadeira igreja. O crente possui o desejo de comunhão. Então, veja, nesse período que nós estamos passando de pandemia, ou que nós estamos passando nesse isolamento social,
nós entendemos, como nós temos sentido falta dos irmãos, né? Falta de poder dar um abraço. Às vezes se encontra e, sabe, tem que manter uma certa distância e a gente tem que aprender, então, ver como nós cristãos temos desejo de comunhão, desejo de transmitir o evangelho. E o que mais? O que melhor poderia fazer isso do que ser feito de casa em casa, né? Então, nós temos muitas vantagens ao transmitir o evangelho de casa em casa. O primeiro deles é que ela possibilita uma maior intimidade. Quando as pessoas vão visitar a igreja, elas ouvem o sermão, levantam e vão embora. E o sermão, muitas vezes ali, nós, naquele momento, temos um momento de intimidade tão grande uns com os outros, que nós não conseguimos alcançar uma intimidade com aquela pessoa que está visitando. Mas dentro de casa, quando nós recebemos pessoas nas nossas casas, essa intimidade, ela expande de tal maneira que nós conseguimos alcançar níveis de profundidade do relacionamento que nós não alcançamos na igreja. Então, possibilita maior intimidade uns com os outros. Favorece o encorajamento mútuo, né? Então, você consegue apoiar mais a outra pessoa nas suas dificuldades, chorar com aquela pessoa no sofrimento que ela está passando, sabe? Compreender mais da dificuldade das lutas dela, para que você possa mostrar para ela que você está lado a lado com ela, caminhando junto para que ela possa vencer essas dificuldades, quer na instrução das Escrituras, quer em oração diante de Deus, para que Deus transforme o ambiente, né, onde essa pessoa está inserida e que possa trazer paz para o seu coração e transformação para o seu lar. Então, as vantagens são diversas, pois ela possibilita dar maior atenção às necessidades de cada um. Fortalece, né, também a comunhão devido às refeições, né, esse momento em que nós temos, muitas vezes, quando nós fazemos encontros nos lares, quando nós fazemos reuniões de grupos familiares no lar, e às vezes isso não necessariamente pode ser uma reunião grande, você pode chamar uma família vizinha para jantar na sua casa. E esse jantar abre a porta para você começar um estudo bíblico com ela. Porque você está chamando ela para intimidade e isso traz união, traz aproximação. Você conhece as necessidades, consegue ajudar usando versículos bíblicos e ensinamentos cristãos para que ela possa crescer. E todo mundo passa por problemas que quer aprender. E nós, com esse estudo que nós fizemos a respeito de construir um lar cristão, temos agora muito a oferecer para outras famílias. Então faça, né? Fortalece a comunhão devido às refeições que você pode oferecer. Contudo, nem tudo é um mar de rosas, né? Muitas pessoas e muitas igrejas abandonaram esses grupos familiares por causa de problemas. Eu não costumo e eu não sugiro que faça criar regras com base no resultado do pecado. Então, nós vamos supor que nós temos lá, formaram panelinhas dentro da igreja por causa dessas reuniões pequenas. Então, porque formou as panelinhas dentro da igreja, eu não vou mais permitir que tenha grupos pequenos. Não. Eu estou formando uma lei, uma regra dentro da igreja com base no pecado das pessoas, sendo que a igreja está lá para atacar o pecado e não para impedir, né? Não para abafar o pecado, jogar o pecado para debaixo do tapete. Porque quando nós proibimos de fazer alguma coisa com base no pecado, nós estamos mantendo o coração daquelas pessoas em pecado, jogando o lixo, né, para debaixo do tapete, fazendo de conta que nós não estamos vendo. O pecado vai continuar lá. Não, vamos enfrentar. Se está tendo panelinha dentro da igreja, o que nós podemos fazer nos pequenos grupos para que isso não aconteça? Né? Se está tendo muita fofoca nos pequenos grupos, nesses grupos familiares, o que nós podemos fazer para que não haja mais fofoca nesses grupos familiares? Já ouvi falar de grupos de oração, de reunião de oração, onde o que mais se tem é fofoca. Então fica lá, em vez de ter oração, estão falando mal uns dos outros, né? Então, veja, é o pecado que está no coração daquelas pessoas que deve ser tratado e não acabar com a reunião de oração. Pois afinal, eles estão lá para fazer oração e não para ficar falando dos outros. Então, vai acabar com a reunião de oração por causa da fofoca? De jeito nenhum. Vamos atacar o problema, o pecado no coração das pessoas. O pastor tem que saber quem é que está fomentando essas panelinhas, quem é que está fomentando essas fofocas, quem é que está criando essas divisões dentro da igreja.
deve-se reunir essas pessoas que estão em divisão, como Paulo fez com Evódia e Sintique na carta aos Filipenses, de chamar elas para escutar, de chamar auxílio de outras pessoas para fortalecer ali essa inimizade que existia entre elas, essa divisão que havia dentro da igreja, essas fofocas que estavam aparecendo, tudo isso deve ser trabalhado. Paulo, então, poderia ignorar a igreja de Filipenses, já que era uma igreja que estava em pecado, pronto, tocava o barco, a gente nem ia ficar sabendo que a igreja de Filipos tinha problema com divisão. Mas não, Paulo traz o problema e trata o problema. E é isso que nós devemos fazer. Há desvantagens no grupo familiares? Claro. Onde tem ser humano, tem pecado. E onde tem pecado, tem problemas. E justamente os grupos familiares servem para quê? Para que a gente possa tratar esses problemas, tratar o pecado e purificar o ambiente para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Isso, o que então seria uma desvantagem, passa a ser uma vantagem para o crescimento, fortalecimento e purificação, santificação da Igreja de Cristo. Você consegue enumerar outras desvantagens? Para um pouco, reflita sobre isso. Pense no quais são os problemas que podem acontecer caso você resolva fazer um grupo familiar. De maneira alguma, eu estou querendo dizer para você que você fazer um grupo familiar vai ser as mil maravilhas. Pelo contrário, nós devemos então pensar nos diversos problemas que podem acontecer para que nós possamos tratar esses problemas e então aí sim ver o grupo familiar dar resultado. Como nós podemos então evitar que essas coisas aconteçam? Então, se eu já imagino o problema, eu já posso estudar a solução e trabalhar então no grupo familiar desta maneira para que ele redunde em glória a Deus e não em vergonha. Então, nós temos aqui um acróstico que pode nos ajudar a compreender um pouco a importância do grupo familiar. Casais, comunhão, adoração, serviço, aprendizagem, integração e salvação. Percebe? A palavra casais traz todos os motivos pelo qual nós podemos entender que a reunião de grupos familiares pode trazer benefícios não só para a vida particular, para a vida daqueles que estão envolvidos, mas para a sociedade onde nós estamos inseridos. O casamento, então, é o caminho ali. O grupo familiar é o caminho para que isso possa acontecer. Então, comunhão, adoração, serviço, aprendizagem, integração e salvação. Comunhão. Perseveravam na comunhão. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens. Eles não queriam luxo, eles não queriam muito dinheiro. Não é sinal de ter uma boa vida. Então, eles se livravam desses abusos, de coisas que poderiam muitas vezes fazer com que eles se apegassem a coisas materiais e para poder ajudar quem precisava. Então, eles perseveravam unânimes, veja, união, eles vendiam, eles perseveravam unânimes no templo, eles partiam o pão de casa em casa, então havia trocas de refeição ali, onde eles poderiam se alegrar juntos, comiam com alegria e simplicidade de coração. Veja aí, comunhão. Adoração, perseveravam no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor. Partiam o pão em casa, louvavam a Deus. Olha só que interessante. Como as reuniões não eram para ficar falando um do outro, mas era para falar a respeito de Deus. Havia temor, havia oração, havia partir do pão, havia louvor a Deus. Então, nós temos aí uma reunião com um propósito, fazer engrandecer o nome do Senhor, não uma reunião qualquer. Havia também serviço. Eles repartiam com todos o produto da venda de suas propriedades e bens, segundo a necessidade de cada um. Então, veja, conforme tinha necessidade, esses bens que foram vendidos, esse valor que era adquirido com a venda dos bens, era usado para fortalecer as igrejas. Então, as ofertas hoje, nós temos ofertas aí justamente para quê? Para auxiliar. Então, quando nós temos pequenos grupos familiares, nós tomamos conhecimento da necessidade de pessoas ao nosso redor que nós não sabíamos. E assim a igreja pode tomar providências para poder ajudar. Era o que eles faziam, que auxiliavam essas pessoas que precisavam. Então, havia aprendizado, aprendizagem.
Eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Então, hoje, havia um crescimento nestes ensinos apostólicos. Não era um conhecimento inútil, né? Não era um conhecimento egoísta, era conhecimento para a salvação. Aquilo que Jesus Cristo ensinou para os apóstolos. Agora que eu sei isso, eu ensino para outras pessoas, para que outras pessoas possam ensinar para outras pessoas. A solução para o mundo não é dinheiro. A solução para o mundo é o Evangelho. E ele começa de casa em casa. Naqueles dias, juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Contavam com o favor de todo o povo. Veja, a integração das pessoas uns com os outros, fortalecimento do corpo de Cristo, né? Então, há uma união e salvação. Conforme eles faziam isso, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Então, você vai ver a sua casa se multiplicar de pessoas, se multiplicar de bênçãos, pois nós vamos ver salvação com muito mais intensidade do que nós estamos acostumados a ver com o trabalho da igreja. É fundamental o trabalho individual dentro dos lares para o crescimento da igreja. Às vezes a gente acha que é a igreja que tem que fazer isso, mas não, somos nós somos igreja, somos indivíduos que devemos cooperar para o crescimento da igreja. Então não percam a oportunidade de fazer esses grupos familiares, esses estudos que nós aprendemos, esse construindo o lar cristão do começo ao fim. Pode ser um meio de começar isso. Use esses estudos no seu lar, com outras pessoas, chame seu vizinho, chame seu parente que mora perto para fazer esses estudos com você. Sente com eles, orem juntos com eles. Jesus é a solução para os problemas das pessoas e isso a gente pode afirmar com total certeza. Pois ele é a solução para o pecado, e o pecado é o problema deste mundo. E nós podemos, então, anunciar as verdades do que Cristo fez por nós. Veja, um resultado sensacional disso é que é o amor fraternal que vai crescer. Depois você leia, antes de você continuar, para agora e vai ler Êxodo 18, de 13 a 27. É a passagem onde o sogro de Moisés instrui Moisés a respeito do que Moisés deveria, então, dividir as tarefas com outras pessoas. Então, você tem Moisés com toda uma nação diante dele, a quem ele tinha que ensinar e julgar os problemas daquelas pessoas. Isso fez, o sogro de Moisés, então, trouxe essa divisão de trabalho para que Moisés pudesse ficar responsável com as questões mais difíceis, enquanto essas outras pessoas os outros anciãos iriam, então, fazer o trabalho de Moisés, aliviando um pouco a questão pastoral e ampliando os braços de Moisés, né? Porque Moisés não tinha como ele conseguir fazer tudo. E conforme ele nomeou essas pessoas, ele amplia a dimensão do caminho que Moisés poderia cobrir. Então, todos poderiam ser atendidos, enquanto com Moisés, somente alguns poderiam ser atendidos. E isso acabou gerando maior comunhão. Imagina isso dentro da igreja, uma divisão do trabalho, você fazendo grupos familiares dentro da sua casa, chamando outras pessoas, você está alcançando outras pessoas, expandindo os braços da igreja para todos os lados do bairro. E assim gera maior comunhão entre as pessoas, maior envolvimento pessoal entre as pessoas, reduz o egoísmo, porque nós passamos a olhar os problemas dos outros e a orar pelos outros também, em vez de viver uma vida cristã mesquinha, onde as nossas orações estão voltadas somente para os nossos problemas, como se os nossos problemas fossem os maiores problemas do mundo. E nós esquecemos de olhar para as pessoas do lado que estão sofrendo com coisas piores do que nós. E olha, nós ainda temos a certeza da salvação, aquela pessoa não tem. Então torna a gente menos egoísta, né? Mais ativo, mais preocupado com os problemas dos outros, resultando então em maior amor entre os irmãos, entre as pessoas. Então, esta é a importância de termos grupos de familiares. Então, agora que você aprendeu tudo isso sobre um lar cristão, todas essas aulas que nós tivemos até aqui, o que fazer com isso? Pôr em prática. Como que eu ponho em prática? Vivendo isso dentro do meu lar e transmitindo isso para outras pessoas. Pois na medida que eu transmito isso para outras pessoas, isso também está transformando a minha vida.
pois outras pessoas estão me abrindo os olhos para questões que eu ainda não havia percebido que pode estar acontecendo na minha casa, que faz com que eu, pela graça de Deus, pela dependência e oração, seja transformado e transforme também a vida de outras pessoas. Nós passamos a ser instrumentos de Deus, instrumentos na mão do Redentor para alcançar outras famílias. Então, irmãos, o propósito desse estudo que nós tivemos até aqui, de construir um lar cristão, era para transformar na tua casa, numa casa que serve ao Senhor, onde o crescimento da igreja passa a ser visível por meio do seu trabalho na sua casa. Chame vizinhos, chame parentes para grupos familiares, estabeleça uma rotina, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, conforme a necessidade, conforme vocês puderem, mas se comprometam com isso. A partir do momento que você começar, se comprometa com esse grupo. Tenha uma responsabilidade de seguir sempre. O inimigo vai querer destruir isso. Mas não permita, estabeleça toda sexta-feira, toda quinta-feira, o dia que for melhor para você. Reúna-se com essas pessoas e continue esses estudos na sua casa. Comprometa-se com o ensino, pois o ensino do Evangelho vai levar essas pessoas para a salvação. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Por isso, não deixe de falar do amor de Cristo a ninguém. Faça essas reuniões. Use de tudo isso que você aprendeu até aqui. E você verá a mão de Deus transformando não só a sua casa, como a vida daqueles que você conseguir reunir no seu lar. Conclusão. Nós vimos do começo do curso até aqui as características de uma família que vive a realidade do perdão de Deus. Uma família movida pela graça. Descobrimos os propósitos de Deus para a família. O espelhar e espalhar a imagem de Deus. Imagem que deve ser protegida no casamento e propagada para a vida dos filhos e de todos aqueles que nós conhecemos. Também deve ser purificada antes e depois do casamento. Tratamos de questões fundamentais para o sucesso de qualquer lar cristão. Terminamos agora este estudo, exortando os irmãos a transmitirem esses ensinamentos a outras famílias por meio de estudos em sua própria casa. Não percam a oportunidade de transmitir as verdades do Evangelho para a salvação de outros lares. E assim Deus abençoará grandemente a sua vida. Lembrando-se sempre, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127. Que Deus os abençoe. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. Eu espero que este estudo, do começo até aqui, tenha servido para o crescimento espiritual do seu lar. Até mais, irmãos. Que Deus abençoe a todos.